Eu tinha outros planos, Senhor. Capítulo 7. O que você verá no retrovisor? A única coisa que você leva quando morre é aquilo que deixa para trás. John Alliston. Meu pai tinha 6 anos quando conheceu o próprio pai, porque meu avô havia deixado a esposa grávida quando cruzou o Atlântico e foi para a América. Durante muitos anos, meu avô viajou de um lado para o outro procurando estabelecer um futuro para sua família. Às vezes passava meses sozinho, vivendo muitos quilômetros longe da família. Desde muito cedo, meu pai havia aprendido que um homem deve trabalhar para oferecer uma vida melhor à sua família. Aos 16 anos, meu pai também imigrou para esse país. Ele dominava a língua e falava um excelente inglês. Defendeu o país como oficial não comissionado no Exército dos Estados Unidos e, ao voltar à vida civil, já havia sido promovido de aprendiz a encanador-mestre, supervisionando grandes projetos para uma construtora regional. Com sua mente rápida e comportamento confiável, conquistou a admiração tanto da família como dos amigos. Não consigo lembrar de nenhuma ocasião em que ele estivesse trabalhado em menos de 2 empregos, e também quando alguém não pudesse chamá-lo de trabalhador dedicado. Essa situação nunca mudou, até meu pai ficar doente. Quando diagnosticaram que estava com câncer, ele enfrentou o problema como se fosse qualquer outro da sua vida. Fazia um grande esforço para lutar contra a doença e, quando não pôde mais trabalhar, teve que lutar contra um sentimento de dúvida e de insegurança para se definir como uma pessoa sem trabalho. Era muito doloroso observá-lo. Ele se esforçava para ser útil. Lembro-me de que quando eu e minha esposa tínhamos acabado de mudar para a nossa primeira casa e ele apareceu para cimentar o porão. Estava tão cansado por causa da quimioterapia e do progresso da doença que precisava, e literalmente, sentar-se a cada 10 minutos, mais ou menos. Lembro-me que um dia cheguei do trabalho e lá estava o meu pai sentado sobre um balde invertido. Quando entrei, ele quis se levantar, mas não teve forças. Esse era o homem que sempre representara força e estabilidade para mim e que nunca se deixava dominar por coisa alguma. Ele sorriu para mim, cheio de boas intenções, mas seu rosto traía a dor que sentia por ter a sua capacidade diminuída. Fiquei profundamente comovido ao ver que trabalhava vagarosamente e com grande dificuldade para me ajudar. Naquele dia, aprendi uma coisa muito importante sobre o seu coração. Quando por fim se tornou aparente que não ia vencer a batalha, ele dirigiu as energias que lhe restavam para colocar as coisas em ordem. Ironicamente, nessa última fase da sua vida, quando havia se tornado mais vulnerável, ele produziu algumas das lembranças mais significativas para mim. Ele não precisava mais ser o responsável ou mostrar que era forte. Tudo o que restou foi a imagem de um homem honesto e amável, e, nesse estado, era muito especial para todos nós. Lembro-me de todo o trabalho que realizou, mas nenhum deles permaneceu tão assinalado na minha memória como a ocasião em que nos reuniu e fez o pedido simples e final. Ele não mencionou o trabalho, a casa ou as suas posses. Não disse uma única palavra sobre testamento ou dinheiro. Disse simplesmente: por favor, amem uns aos outros e permaneçam sempre juntos. E eu o amo muito por causa das suas palavras. São palavras valiosas pelas quais podemos viver. A medida de sua vida está contida mais nessas 10 palavras do que em todas as grandes coisas que ele realizou. Nos últimos meses de sua vida, tive maravilhosas
conversas com ele. Fui capaz de lhe dizer o quanto significava para mim e o agradeci por tudo que havia feito pela minha irmã, pelo meu irmão, pela minha mãe e por mim. Ele havia perdido o seu sentimento de indestrutibilidade, havia se tornado vulnerável e abriu seu coração para mim, de uma forma mais profunda do que jamais havia feito. Sempre soube que precisava dele, mas naqueles últimos tempos me fez entender que era ele que precisava de mim. E essa dependência mútua nos uniu de uma maneira difícil de descrever. No fim, o que é mais importante para mim não é o fato de ter mandado para a universidade. Vou voltar aqui. No fim, o que é mais importante para mim não é o fato de ter me mandado para a universidade, ou de que tivéssemos uma boa casa e que nossas contas estivessem pagas. O mais importante foi ter me permitido dividir com ele as difíceis realidades da vida. Estarei sempre em dívida com ele, não por todo o trabalho que realizou, que não deixou de me ajudar, mas pelas lições que aprendi ao observá-lo nos estágios finais da sua vida. Estarei sempre em dívida para com ele porque, quando estava fraco, deixou que eu fosse forte. Ele me confirmou como homem ao falar comigo como alguém em quem confiava. Agora que estou numa situação semelhante, guardo no meu coração o exemplo que vi quando andou por esse caminho antes de mim. Ele me deu um exemplo de amor, cuidado, dignidade e integridade. Essa é uma dádiva incrível que um pai pode dar ao seu filho. Oro todos os dias para que ser capaz de dar o mesmo ao meu filho e à minha filha. Em seu livro Um Amor que Vale a Pena, Max Lucado diz: pense da seguinte forma: quando estiver nos últimos dias da sua vida, o que você irá querer? Quando a morte estender as mãos para você, vou voltar aqui. Quando a morte estender as mãos para você, onde procurará conforto? Você abraçará aquele diploma emoldurado? Pedirá para ser levado até a garagem para poder sentar-se em seu carro? Encontrará conforto relento seus extratos bancários ou sua declaração de bens? Claro que não. O importante, então, serão as pessoas. Se os relacionamentos serão os mais importantes nessa ocasião, por que não seriam agora? Durante muitos anos, pensei que amar minha família significava dar-lhe presentes. Era sinceramente dedicado ao trabalho como se fosse o veículo por meio do qual podia demonstrar meu amor e o meu compromisso que assumira com ela. Meu pensamento estava no meu trabalho. Pensava comigo mesmo: estou fazendo isso porque os amo muito. Com o passar do tempo, essa frase se incorporou profundamente em mim como se fosse um padrão pelo qual devia viver. Amar minha família, trabalhar muito, amar minha família. Não podia aceitar que fosse de outra forma. Depois, as circunstâncias me forçaram a reconsiderar. Certamente atender às necessidades materiais da família é uma coisa muito boa, mas não é a melhor. Entender o escopo mais amplo daquilo que minha família precisa é mais importante ainda. Eles precisam que eu trabalhe de acordo com um relacionamento cheio de amor e respeito para com eles. Precisam que eu passe algum tempo em sua companhia. Carecem de que eu tenha paciência para não pular na sua garganta, corrigindo-os todas as vezes que for necessário. Precisam olhar para cima e me ver lá, e saber que não estou com pressa para ir embora. Necessito de que eu dedique algum tempo para conhecer a Deus, a fim de ajudá-los a conhecê-lo. Preciso me ver vivendo com abnegação para que possam aprender a ser abnegados. Essas são as prioridades às quais agora me agarro firmemente. Quando considero o que realmente fica, os fatos apontam claramente para os assuntos do coração. Aos olhos da minha mente, vejo meu filho de 8 anos radiante por ter marcado o gol no campeonato
da Liga Nacional. Eu e ele caminhando até o carrinho do sorveteiro e o homem dizendo: "Este sorvete é um presente para o menino que ganhou o jogo." Meu filho olha para mim, eu olho para ele e, sem dizer uma palavra, experimentamos a alegria de compartilhar aquele momento. Essa ligação não tem preço. Estou olhando para minha filha numa competição de atletismo da escola. Fico atrás da grade e vejo que acabou de atravessar a linha, ganhando sua primeira corrida. E esse momento pertence a nós dois juntos. Ela se aproxima de mim com um sorriso. Nós nos abraçamos e eu lhe digo que estou muito orgulhoso. Mais do que qualquer coisa que pudesse comprar para ela. Estou dizendo com minha presença que sempre estarei ao seu lado, não importa o que venha acontecer. Vejo, tarde da noite, minha esposa no silêncio do nosso quarto. As lágrimas estão correndo pelo seu rosto por causa da incerteza do futuro. Ela precisa do meu amor e da minha segurança, e eu preciso dessas mesmas coisas por parte dela. Confessamos abertamente os nossos temores, oramos e sabemos que, a despeito de qualquer coisa que aconteça, enfrentaremos a situação com Deus e um com o outro. A pessoa mais rica e mais bem-sucedida do mundo não pode comprar esse sentimento de paz, alegria e realização. Sempre existe algum trabalho a ser feito, mas nem sempre é só o trabalho que desperta a aprovação do público ou leva a recompensa monetária. De certa maneira, esse é o trabalho mais importante que alguém pode ser chamado a realizar. A pessoa que se aposentou ainda tem um trabalho importante a fazer, da mesma forma que o homem que adoeceu e a mulher que perdeu seu amor à vida. Aqueles são deficientes são igualmente chamados para participar desse trabalho. A mulher que resolve ficar em casa com os filhos e a mulher que decide seguir uma carreira também são convocados a executá-lo. O ponto crucial é que Deus convoca cada um de nós a crer. Quando cremos, recebemos a graça e o discernimento para perceber o que é realmente importante. Teremos então alguma coisa de grande valor para dividir com aqueles que amamos. Com a ajuda de Deus, trabalhamos ao lado do Todo-Poderoso. E esse é um bom trabalho, é um trabalho importante, é um trabalho que pode mudar os relacionamentos, introduzir esperança em vidas desalentadas e transmitir um verdadeiro sentido de significado e valor. Todos nós podemos realizar esse trabalho enquanto estamos vivos, e ele servirá para nos definir muito tempo depois de termos partido. No livro Quando o Trabalho Não Funciona Mais, Elizabeth McNenna escreve: "Para mim, o sucesso do meu pai era tão brilhante que eu vivia com o reflexo da sua luz. Podia dizer aos pais dos meus amigos aquilo que meu pai havia feito e ver a aprovação em seus olhos, aprovação que era não só dele, mas que também era minha. Estava bem claro que o seu sucesso o definia e cuidava de mim. Em troca, ele dedicou tudo o que tinha à sua carreira." Mick Herman continuou: "Com meu pai aprendi sobre os valores do sucesso. Aprendi que as noites passadas longe de casa e as longas horas que passava no escritório faziam parte da barganha que havia feito em nome da identidade e da segurança. Era um preço que meu pai estava contente por pagar. Um preço que esperava pagar. Ele ia para o trabalho como se fosse uma forma de amor, para me dar uma vida melhor, diferente da vida que tivera, para me dar tudo o que eu quisesse ou precisasse. Eu gostava dessa troca. A presença física do meu pai era negada em troca da mais nobre das causas, a minha felicidade e o meu bem-estar. Acreditava que seu sucesso e a qualidade da minha vida estavam profundamente interligados. Achava que estava muito certo que o trabalho fosse importante, tão importante quanto eu. A ênfase é minha, com todo o respeito devido à senhorita.
McHenna, vou voltar aqui a frase. Com todo o respeito devido à senhorita McHenna, não vejo as coisas dessa maneira. Vejo essa escolha como se fosse uma barganha faustiana, equivalente a vender a alma, ou pelo menos a família, em troca de sucesso material. Nada pode ser tão importante como nos dedicarmos àqueles que amamos. Nada deve ser tão importante como o nosso relacionamento com Deus e com aqueles que Ele nos deu para amar e por Ele sermos amados. Esta é a coisa mais importante que tenho a oferecer. Jesus ensinou claramente que as duas prioridades mais importantes da vida são: amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Essa lição, ensinada pelo próprio Jesus, contém o caminho mais claro para a importância, mesmo quando os problemas chegam e nós nos sentimos perdidos. É tudo o que precisamos saber para caminhar à frente através de tempos conturbados. É a prescrição para a cura e o bem-estar, e a diretriz para seguir em frente com esperança. O que a sua família vai dizer depois que você tiver partido? Quase não o conhecia, mas ele nos deu tudo o que precisávamos. Ou, ele estava sempre presente. Passamos por muitas coisas juntos. Ele estará sempre comigo. Será que vão dizer, depois que meu pai morreu, minha mãe simplesmente se recolheu em si mesma e nunca mais saiu? Será que vão dizer, papai parecia ser tão cheio de vida, mas depois que pediram para se aposentar, ele perdeu toda. Deixa eu voltar aqui. Depois que meu pai morreu, minha mãe simplesmente se recolheu em si mesma e nunca mais saiu? Será que vão dizer, papai parecia ser tão cheio de vida, mas depois que pediram para se aposentar, ele perdeu toda? Dirão, depois do acidente, mamãe e papai simplesmente deixou de viver? Será que vão se lembrar como um doloroso divórcio, uma grave doença ou alguma coisa trágica, infortúnio, extinguiu a pessoa que você era anteriormente? O tempo de pensar sobre isso é agora, enquanto você pode fazer alguma coisa a esse respeito. Não espere pelo dia derradeiro, em que só sobrará o espelho retrovisor. Eu estava sentado em frente à minha casa numa tarde quente de verão. A medicação havia provocado certos efeitos e eu estava me sentindo física e mentalmente fraco. A exaustão era tão forte que até me mover parecia ser impossível. Estava cansado de lutar e cansado de tentar. Nesse momento, o carro do meu filho estacionou na entrada e fiquei surpreso ao ver que já tinha voltado para casa. Algumas semanas antes, ele tinha voltado à faculdade para cursar o segundo ano, e eu não esperava de volta tão cedo. Oi, pai, ele disse com uma certa alegria na voz. Deixa eu voltar aqui. Eu li direitinho, mas só que a mente deu uma viajada, né? Nesse momento, o carro do meu filho estacionou na entrada e fiquei surpreso ao ver que já tinha voltado para casa. Algumas semanas antes, ele tinha voltado à faculdade para cursar o segundo ano e eu não o esperava de volta tão cedo. Oi, pai, ele disse com uma certa alegria na sua voz. Seus passos eram rápidos enquanto caminhava animadamente pela calçada. Esqueci algumas coisas. Então pensei em fazer uma rápida viagem para buscá-las. Oi, Nick, eu disse, tentando controlar a emoção que estava crescendo quase à flor da pele. O que aconteceu? Está tomando banho de sol? Ele perguntava, sorrindo e confiante. Meus lábios tremeram e algumas lágrimas correram pelas minhas faces.
Ele não havia percebido a tristeza nos meus olhos, porque estavam escondidos debaixo de grossas lentes escuras. Mas percebeu as lágrimas. Papai, o que está acontecendo? Perguntou. Oh, não é nada, Nick, eu disse. O que é isso, pai? Não queira bancar o herói. O que está acontecendo, papai? Não sei, Nick. Realmente eu não sei. Respondi, com a voz fraca e insegura. Você recebeu notícias ruins ou qualquer coisa assim? Ele perguntou, sentando-se na grama ao lado da minha cadeira. Não, tudo está na mesma. Talvez isso seja uma parte de tudo. Essa terrível rotina. Nunca me senti assim antes. Não consigo encontrar nada em que me apegar. Estou cansado de lutar. Estou cansado dessa horrível medicação. Estou cansado de não fazer nada. Estou simplesmente muito cansado. Disse meio engasgado. Puxa, papai. Não sabia que era assim tão ruim. Ele disse com uma sinceridade visível. Olha, Nick, você precisa pensar na faculdade e em estudar todas aquelas matérias. Não se preocupe comigo. Tentei parecer bastante convincente, mas ele me conhecia bem e a ligação pai-filho era muito forte para ser ignorada. Pai, olhe, eu quero ajudar. Por favor, deixe-me ajudá-lo, ele disse. Doía muito vê-lo assim aflito e perto das lágrimas. Eu o amo muito e meu desejo é vê-lo feliz, e também sua irmã. Mas naquele momento não foi possível controlar meu total desespero. Ele se revelou em um tremor de ombros e em uma corrente de lágrimas. Irmãos, é muito difícil a gente não se emocionar, né? A gente fica aqui imaginando a cena. Meu Deus, e olha que eu já li esse livro, mas eu sabia, esse livro é muito forte, irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Meu filho levantou, aproximou-me, colocou os braços em volta de mim e disse, Pai, eu te amo. Por favor, não desista. Seu amor era real e sincero, e foi um remédio para a dor da minha mente e do meu corpo. Pai, posso deixar a faculdade, voltar para casa e ficar durante 1 ano, se você quiser. Ele disse, vou arranjar um emprego, vou fazer qualquer coisa para ajudar você e a mamãe. Diga o que deseja que eu faça e eu farei. Parei de chorar e encontrei uma renovada força no amor abnegado de meu filho. Deus havia se aproximado de mim na pessoa de meu filho. Esse amor incondicional me levantou e me deu a motivação de que precisava para continuar. Sabia que seu poder era maior do que qualquer coisa que a vida pudesse me oferecer. Deus tinha enviado meu filho para me encorajar, da mesma maneira como havia tentado encorajar o meu pai muitos anos atrás. Ninguém poderá me convencer de que Deus não orquestrou esse poderoso encontro naquela tarde, quente de setembro. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Hebreus 3:13. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Realmente é muito forte esse capítulo 7, né? Glória a Deus. Nós terminamos aqui o capítulo 7, já vamos dar prosseguimento no capítulo 8, para a gente não interromper, né, esse momento, essa atmosfera impactante, né, do Espírito Santo, enquanto estamos ouvindo, né, a narração desse livro, a gente sente muito a presença de Deus e é muito emocionante. Vamos lá. Irmãos, antes da gente dar prosseguimento no capítulo 8, eu não fiz isso no início da leitura, eu quero agradecer a sua companhia, eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que já é inscrito do nosso canal, que tem acompanhado os nossos conteúdos. Não deixa de colocar aí um comentário, compartilhar o nosso audiobook, para que mais vidas possam aí tomarem conhecimento dessa história, desse autor muito forte. Você também que é novo por aqui, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, coloca aí um comentário, ativa a notificação todas, porque quando você se inscreve e ativa a notificação, cada vez que o canal
glória a Deus, aleluia, postar um novo conteúdo, um novo livro, a continuação de um capítulo, o YouTube vai notificar para você que a gente está com vídeo novo. E aí você não vai correr risco de perder nenhum episódio desses audiobook, entendeu? Então é muito importante a sua participação para o crescimento do nosso canal também, já que o nosso conteúdo também ele é 100% cristão, ele é missionário, ele é didático, ele é cura. Então, de uma certa forma, quando você se inscreve, você acaba influenciando o nosso conteúdo a chegar a mais estados, a mais lugares, e mais vidas vão ser evangelizadas e também curadas, né? Pessoas que de repente estão numa depressão, vão estar tomando conhecimento. Uma pessoa em depressão, ela não tem força para ler livro, vocês sabiam disso? Mas uma pessoa em depressão, é mais fácil ela ouvir um audiobook, um livro narrado, do que ela ler. Então, pensa nisso daí. Você pode talvez ministrar cura para alguém através do compartilhamento do nosso livro. Então vamos lá. Capítulo 8. Em que realmente acredito? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mateus 6:26. Fui ao consultório do Dr. Milton para fazer minha consulta semestral. Era a segunda vez que seria submetido ao tratamento com interferon. O primeiro tratamento, que durou 11 meses, teve um resultado abaixo do esperado. Dessa vez, já havia se passado meio ano e tinham acrescentado um medicamento chamado ribavirina. Hoje, eles iam descobrir se esse novo tratamento estava funcionando melhor que o anterior. Oi, Nick, disse o Dr. Milton, sorrindo. Tínhamos nos tornado amigos depois de várias e sérias discussões, diversos procedimentos médicos e numerosos telefonemas. Quando me pediu para deixar de chamá-lo doutor e passar a usar o seu primeiro nome, Charlie, percebi que tínhamos acabado com os aspectos impessoais do relacionamento médico-paciente. Dessa vez eu tinha vindo sozinho, pois desejava poupar Dowling da atenção de uma nova visita ao médico. Então eu disse, tentando esconder que estava excessivamente impaciente: qual é o veredito? Vou lhe dar uma análise completa em 1 minuto, respondeu. Primeiro diga como está se sentindo. Você quer a verdade, Charlie? Eu disse retoricamente. Ele inclinou a cabeça e levantou as sobrancelhas com ar de sarcasmo. Não, quero que você minta para mim. Sinto-me exausto desde o momento de me levantar até a hora de deitar. Acho que a morte está se aproximando, eu disse. Sinto fortes dores de cabeça e as dores nas articulações estão piores. Não tenho tendência ao suicídio, mas às vezes... Reticência, né? Tudo bem, essa é uma boa descrição, ele disse. Essa é a sua história. Você não respondeu da maneira que eu tinha esperado. Existe alguma melhora, mas ela não é suficiente para justificar a continuação do tratamento. Preciso dizer que estou desapontado, mas também aliviado, eu disse. Vim aqui pronto para confessar que estou farto desse remédio e, a não ser que você tenha uma opinião totalmente contrária, então está bem, vamos parar com o tratamento. Existem novas drogas em estudo e talvez fosse bom tentar alguma outra coisa mais tarde. Por enquanto, quero que você descanse. Vamos ver como vai se sentir sem o remédio. Quero vê-lo novamente dentro de 1 mês. Depois de 1 mês, eu estava me sentindo melhor. Não muito, mas bem melhor. Sem os efeitos colaterais daquela forte quimioterapia. E reconheci que estava surgindo um certo padrão. Sentia-me melhor de manhã e podia fazer coisas que exigiam concentrações. E essa energia durava até a tarde. Então, se eu me esforçasse além desse ponto, sofreria intensamente. Se me submetesse e descansasse depois do almoço, em geral iria me sentir muito bem à noite.
Pouco a pouco comecei a fazer algumas coisas, como escrever, passar algumas horas ajudando na igreja e, às vezes, tentava trabalhar um pouco no jardim. Foi aí que resolvi colocar toda a minha fé em Deus. Não ia ignorar as recomendações dos médicos, porém, suas opiniões seriam ponderadas na oração e confiaria em Deus para me mostrar o que deveria ou não fazer. Qualquer coisa que ele dedicasse, vamos voltar aqui, qualquer coisa que ele decidisse estaria bom para mim. Você pode pensar que o dinheiro resolve todos os seus problemas. Muitos já caíram nessa armadilha. O processo mental se desenvolve dessa maneira. Assim que tiver sucesso, vou contratar outras pessoas para fazer todas as coisas que eu não gosto de fazer. O problema é que existe uma coisa que o dinheiro não pode comprar: a descoberta de seu próprio propósito e a sua realização na vida. Aquilo em que você acredita a respeito da vida modela a maneira como você vive. As duas primeiras questões com as quais você vai ter que lidar são: número 1, de onde eu vim? Número 2, por que estou aqui? Se você não for mais que o produto da probabilidade, terá que elaborar as impressões sobre a vida a partir desse ponto de vista. Se esse for o caso, a sua vida será apenas mais um passo no processo que leva para ninguém sabe onde. Seus relacionamentos, desejos e dúvidas não terão sentido. Não haverá nada, a não ser a probabilidade de nenhuma. Vamos voltar aqui. Não haverá nada, a não ser a probabilidade. Nenhuma lei, a não ser aquela determinada pela sua cultura, nenhum futuro além da sua permanência na Terra. Aquilo que você deixar para trás não fará nenhuma diferença, porque as coisas irão evoluir com você ou sem você. Com esse cenário de referências, é muito fácil se sentir inútil. Talvez você tenha se convencido de que alcançar bastante sucesso para viver confortavelmente é tudo do que precisa para ser feliz. Ser livre para fazer o que quiser é tudo que existe nessa perspectiva. Agora considere uma realidade feita por Deus. De acordo com a Bíblia, você foi feito para se relacionar com o seu Criador. Sua vida na Terra é apenas o prelúdio para uma eternidade de amor, alegria e paz. Você, como indivíduo, é importante para Deus. E Ele colocou um grande valor na sua pessoa. Glória a Deus, né? Se você trabalhar sob a pressão de descobrir valor dentro e fora de si mesmo, seu destino é ficar desapontado. Se você descobrir o seu valor na aprovação dos outros, ficará preso na armadilha de uma infundável círculo vicioso. A aprovação é transitória, mas se entender que o seu valor foi conferido por Deus, não haverá necessidade de fazer valioso. Você é valioso por natureza. O paradoxo é que você nunca se sentirá valioso até desistir de tentar fazer as coisas com seu próprio esforço. Vivi a maior parte da minha vida procurando pelos sinais da aprovação das outras pessoas. Era difícil evitar. Percebo agora que fazia isso porque me sentia desconfortável com a insegurança e a autocondenação. Somente acreditava que estava bem quando alguém dizia, bom trabalho. E é claro, toda rejeição me convencia de que, na verdade, não estava absolutamente bem. Um problema de relacionamento, uma falha no trabalho, um erro de julgamento, qualquer uma ou todas essas coisas juntas serviam para aumentar a noção anterior de que eu não era tão bom como qualquer outra pessoa. Então um dia entendi que estava tentando medir a mim mesmo com uma trena que tinha todos os números fora do lugar. Não importa o quanto eu sacudia,
virava ou tentava novamente. Nunca chegava a uma medida correta porque, para começar, o erro estava na trena. Eis aqui o que descobri. O que importa não é o que pensamos sobre nós mesmos ou o que os outros pensam a nosso respeito. Uma vez que esse fato tenha sido estabelecido, nós ficamos aliviados de um peso tremendo. O importante é aquilo que o nosso Criador pensa sobre nós. Ele é o único cuja opinião é completamente válida. Aprender a acreditar em nosso verdadeiro e valioso ser, feito por Deus, representa um passo importante em direção à liberdade. Não depende de nós aumentar esse valor, e sim descobrir o que já foi colocado em nós. Nesse processo, os nossos amigos serão a palavra de Deus, o seu precioso Espírito Santo e o nosso relacionamento com o Cristo maravilhoso, ativo, permanente e pessoal, e não o mundo. A Escritura diz: provai e vede que o Senhor é bom. Salmo 34:8. Isso é um convite. Veja se Deus tem resposta para você. Veja se Ele pode ajudá-lo e até ajudá-lo a acreditar. Veja Mateus 9:24. Você não teria lido até aqui se não estivesse procurando por alguma coisa. Ou melhor, se você não teria acompanhado a narração desse livro, né, através do audiobook, se você não tivesse procurado alguma coisa. Eu sempre vou fazer essa transposição, né, da leitura do livro para a realidade de hoje. Quando esse livro foi escrito, provavelmente a gente não tinha WhatsApp, não tinha rede social, né, porque esse livro ele tem muitos anos, né, que ele foi escrito. Então eu creio que se você está acompanhando até agora, Deus tem um propósito na sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Acredito que Deus é o começo e o fim da sua procura. Acredite nele e encontrará uma forma de aprender em si mesmo, a despeito das circunstâncias. Seja suficientemente sábio. Descobrir o seu caminho a Deus e descobrir o seu verdadeiro eu não anulam os problemas da vida. Aceitar o fato de não ter respondido ao tratamento não foi tão difícil como havia pensado. Tinha começado a conversar com Deus mais abertamente e com muito mais sinceridade. Minhas caminhadas e meus momentos de oração haviam se tornado mais reconfortantes para mim. Eu admitia a minha fraqueza e pedia a Deus para me conceder forças a fim de aceitar uma programação mais tranquila e me ajudar a viver a minha vida com graça e paciência. Aos poucos, comecei a entender as disposições que ele havia determinado para mim. Possuía uma família que me apoiava intensamente, uma igreja que amava um rendimento suficiente para atender às necessidades. Sentia pelo menos algumas forças e algum alívio das dores, de modo que comecei a ajudar os outros. E isso sempre me ajudava. Com a ajuda de Deus, comecei a viver sem sentir medo daquilo que o amanhã poderia trazer. Comecei a procurar por ele em todos os relacionamentos e a compreender que fazia parte da minha vida, até mesmo das mais difíceis. Vamos voltar aqui. Comecei a procurar por ele em todos os relacionamentos e a compreender que fazia parte da minha vida, até mesmo das partes mais difíceis. Algumas pessoas dão a isso o nome de aceitar a realidade. Prefiro pensar que foi o Espírito Santo de Deus que abriu os meus olhos para uma realidade mais profunda. Acho que se trata de uma zona de conforto que somente Deus pode proporcionar. Ela não rejeita o sofrimento, mas injeta uma poderosa esperança dentro do que, de outra maneira, poderia se tornar uma existência cheia de desesperança. Todos nós passamos por muitas dificuldades, porque essa é a condição deste mundo pecador. Mas a fé em Deus, que está no controle do derradeiro fim, é um poderoso antídoto aos sentimentos de desesperança e insignificância. Quando aceitamos o fato de que ele nos dá valor,
do jeito que somos e quando nos libertamos da necessidade de receber a aprovação dos outros, nós nos encontramos em uma situação muito melhor para administrar qualquer coisa que apareça ao nosso caminho. Qualquer coisa que pareça ao nosso caminho. Pare por um minuto. No caso aí é para você parar. Querido inscrito, né? Querido internauta, é para você fazer essa pausa mesmo, né? Eu estou lendo aqui no livro, mas é importante que a gente faça essa pausa. Pare por um minuto. Em que você acredita de fato? Você crê que a sua vida poderá ser um significado e um propósito novamente? Acredita que Deus quer ajudá-lo a alcançar esse objetivo? Acredita que Ele pode eliminar o sofrimento da sua vida e usá-la para ajudar alguém? Acredita que pode encontrar a paz outra vez? Se não, que tal pedir a Deus para ajudá-lo a começar a sua recuperação por meio da fé? Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temas, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 29 ao 31. Glória a Deus. E assim nós terminamos, irmãos, o capítulo 7 e o capítulo 8. Quero agradecer a sua companhia, você que ficou comigo até agora. Irmãos, a gente sempre pede isso, eu sei que é um pouquinho chato, a gente ficar lembrando a vocês, né? Não se esquecer de se inscrever no nosso canal, isso é muito importante para o crescimento. A sua inscrição é muito importante, o seu comentário é importantíssimo para nós, o compartilhamento mais ainda, porque são procedimentos que faz com que esse conteúdo ele chegue a outras pessoas, e você nunca sabe como está o coração dessas pessoas que vão estar acessando esse compartilhamento que você vai fazer, viu? Você sabia que cada procedimento que você faz no nosso vídeo, você vai criar um vínculo com o nosso canal, você vai criar um vínculo com o nosso conteúdo, e o YouTube vai identificar isso. Isso vai nos ajudar muito. Às vezes a gente pede oferta, pede aí a parceria de muitas pessoas, e a gente tem uma dificuldade para a gente alcançar os corações, irmãos. Mas quando você compartilha o nosso trabalho, você está contribuindo para que a qualquer momento alguém encontre nosso trabalho e possa estar patrocinando aí o nosso canal, viu? Seu compartilhamento pode fazer uma diferença muito grande na vida de pessoas, na minha vida também. E no próximo vídeo a gente vai estar aí narrando aí o capítulo 9, provavelmente o capítulo 10, né? Porque os capítulos são bem pequenininhos, então a gente já está aproveitando para a gente estar lendo 2 capítulos para ganhar tempo aqui. Fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook, em nome de Jesus. Amém.